Queridos, queridas irmãos em Cristo, povo de Deus, povo da aliança, estamos de volta aqui com o nosso Apocalipse versículo por versículo. Nosso estudo está bastante interessante, ainda que longo, mas tem um bom número de pessoas acompanhando e ele vai ficar na internet para outros mais no futuro verão. E eu acredito, inclusive, é a minha fé, é algo pessoal, que esse estudo ficará até o dia do arrebatamento, que está muito próximo, e os que ficarem, mas conhecerem a palavra de Deus, vão procurá-lo e vão entender o fenômeno do desaparecimento de muita gente. Com vocês, Pastor Onéas, do Ministério Chama Viva, Igreja Batista Sião em Campo Grande, e a nossa escola ministerial Chama Viva. Vamos, portanto, agora ao capítulo 15, a nossa aula 30. Vamos lá. Aí está nosso título, desta aula, o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. Mas eu quero dizer a você que, além disto aqui, do Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro, que é uma coisa muito linda, ainda há aqui, eu diria, um subtítulo que eu não coloquei, e nós vamos ver, que é o derramamento sobre a terra das 7 taças, é o começo. Vamos lá na nossa introdução. Neste capítulo começam a vir novos juízos divinos sobre os homens ímpios, bem como sobre a grande Babilônia. Essa grande Babilônia é o sistema político-religioso que se instalará na terra no governo do anticristo. É impressionante ou maravilhoso que antes de liberar esses juízos, o Senhor mostra aos seus fiéis em posição de honra. Isto aqui é importante. Daí o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro, em posição de honra. Em todo o livro do Apocalipse, há o desejo intenso do Senhor em mostrar aos seus filhos que eles lhe pertencem e, como tal, estão seguros nele, por mais lutas que possam vir. Particularmente, acho isso muito lindo. Eu, pastor Onéas, quero dizer que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus observa os fiéis. Deus observa os fiéis. Alguém já disse para mim que fidelidade não tem nível, que ou se é fiel ou não se é fiel, ou se é infiel. Mas eu creio que fidelidade tem a nível sim. Tem aqueles que buscam mais o Senhor, e o Senhor os protege de modo especial e os guarda. Aqui nós vamos ver esse Cântico de Moisés e Cântico do Cordeiro com os remidos guardados no Senhor, de toda essa grande tribulação sobre essa grande Babel, essa grande Babilônia, eles guardados no Senhor, cantando alegremente o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. Mas, por outro lado, os 7 grandes juízos de Deus, daqueles 3 que estão descritos no Apocalipse, os selos, as trombetas e agora as taças. Vamos em frente então, tá? Vamos lá. Verso 1, vamos ler o verso 1, mantenha sua Bíblia aberta, Apocalipse 15, diz assim, João escreve dizendo, e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. 7 últimas pragas, e 7 anjos, a consumação da ira de Deus. Já vimos os 7 selos abertos, as 7 trombetas tocadas, agora veremos 7 pragas contidas em 7 taças a serem derramadas sobre a terra. Com essas taças ou salvas, a ira de Deus vai se consumar sobre a grande Babilônia. Pois bem, vamos ao verso 2, não é? Vamos ao verso 2, sem demora. E vi um grande mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus.
um mar como de vidro misturado com fogo. Como em Apocalipse 4:6 nós já vimos, aqui aparece a figura do mar de vidro. Os que saíram vitoriosos da besta estavam diante desse mar de vidro, isto é, separados em Deus, lavados, purificados, reunidos diante do Senhor e prontos para cantar louvores. Estavam em grande alegria. Por isso que aparecem aí as harpas. Amém? Pois bem, vamos recapitular um pouco sobre o mar de vidro. No tabernáculo de Moisés, no deserto, eles fizeram uma grande pia. Eu vou mostrar a você daqui a pouquinho, vai aparecer aqui, né? E tinha aquela água onde os que ministravam no altar, eles primeiramente passavam ali e se lavavam, né? Eles se lavavam para num rito de purificação para comparecerem diante do Senhor e ministrarem diante deles. Agora no Apocalipse, gente, saibam disso, muito do Apocalipse está lá no Velho Testamento e de modo muito especial no tabernáculo e no meio do povo do deserto. As coisas de lá vêm para aqui agora, são figuras do que vai ocorrer no Apocalipse. E aí é mostrado, veja bem, agora o mar de vidro, como tinha lá no tabernáculo. E agora isto quer mostrar uma coisa, que essa multidão dos que venceram a besta, dos que terão vencido, a gente ainda não saiu, pelo menos aqui no estudo, da grande tribulação, ainda estamos nela, mas Deus já mostra num prenúncio de bênção, que os vitoriosos da besta, os que sairão vitoriosos, resistirão a ela, estarão cantando um cântico de Deus e o cântico do Cordeiro. Mas aí o Senhor volta a revelação dele, né, através de João para nós aqui, e ele mostra então, ele volta ao tempo da grande tribulação e às 7 pragas. Pois bem, o mar de vidro então significa isto, lavagem, purificação, ok? Vamos lá, vamos mais. Misturado com fogo. Olha, gente, olhe bem. O mar de vidro, a água, a purificação, algo da bênção de Deus, mas olha, aparece esse elemento. Note bem isto, o mar de vidro que João viu estava misturado com fogo. Se a figura desse mar de vidro mostra a purificação dos filhos de Deus para estarem em sua presença, o fato de estar misturado com fogo quer mostrar que, paralelamente à posição de segurança e comunhão dos filhos de Deus, dos fiéis, haverá algo terrível, um terrível juízo divino prestes a vir, e não será sobre esses bem-aventurados, não será sobre esses, mas será sobre a terra, não é? Note estes detalhes, aqui, este detalhe ao lado. O mar de vidro, na verdade, era de bronze, que é a figura de juízo. Veja bem, é usada a expressão mar de vidro, quer se referir a esse elemento pela água. Não era, veja bem, não era o vaso, a pia em si o principal. É como hoje, né? Uma garrafa de refrigerante. Não é a garrafa o principal, mas o conteúdo. O importante no tabernáculo era a água, sinônimo de purificação, e a Bíblia usa uma expressão de lavagem de água pela palavra. Então está aqui, a água era o elemento principal. E nós vemos uma coisa, que esse mar de bronze no tabernáculo de Moisés, a pia era de bronze, que é símbolo de juízo. E a água é um símbolo também de purificação, que é a palavra de Deus. Aí está, não é? Vamos entender bem isto. Vamos lá aos versos 3 e 4. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Que coisa linda, não é, irmãos? Que expressão linda. Ó Rei dos Santos. Ele é seu rei? Você já entregou sua vida a ele? Eu acredito que sim. Então ele é o seu rei. Você está nesse rol dos santos de Deus. Verso 4. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome?
porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os seus juízos são manifestos. Destaquei o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Olha que coisa linda está aqui, contida aqui. Assim como o povo de Deus, Israel, ao cruzar o Mar Vermelho, ficou livre do Egito, aqui também o povo de Deus está livre das tentações do mundo. No capítulo 5, diante do Cordeiro, os remidos também cantavam como aqui. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. Não somos salvos pelo cumprimento da lei, mas somos salvos para termos o nosso prazer na lei do Senhor, Salmo 1, já livres da sua condenação e nela meditarmos de dia e de noite, conforme o nosso querido Salmo 1. Agora, veja, eu não sei, eu não lembro agora, vou ver, né? Olha uma coisa importante aqui, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Você se lembra que nós vimos lá atrás os 24 anciãos que estavam diante do trono, na visão de João? Capítulo 4, ao que me parece. Pois bem, eu disse a vocês, aquilo ali mostra 12 e 12. 12 é o número de Deus para o seu povo. E nós temos 24, que é 12 mais 12, que mostrava os crentes do Velho Testamento antes da encarnação do Verbo, da vida de Jesus à cruz, e os crentes de depois da cruz do Novo Testamento, porque a salvação de Jesus também valeu para aqueles que esperaram pela redenção de Israel, morreram em esperança e viverão na certeza do cumprimento dessa esperança. Por isso que aqui diz, cantavam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Gente, o fim da lei é Cristo. Sabe o que é? Não é fim de acabar. Toda a palavra de Deus é eterna. Toda. Inclusive, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Toda a palavra de Deus é a lei do Senhor. Só que agora nós a entendemos melhor e sabemos que ela não nos pode salvar, não foi dada para isto, mas que Jesus Cristo veio para fazer o que ela não podia fazer. Mas amamos a lei do Senhor, como o Salmo 1. E olha, cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Que coisa linda! O fim da lei é Cristo. Não é que a lei acabe, eu repito, mas que a lei chega ao seu grande objetivo. Grande objetivo. Ela mostra Cristo. É como se ela, numa figura de linguagem, a lei fosse uma senhora que dissesse, olha, eu não vim para salvar vocês, eu não posso salvar vocês, eu vim para condená-los, mostrar os seus pecados, clarear os seus pecados. Mas olha, tem um que vem depois de mim, que vai me cumprir integralmente no lugar de vocês, e esse será o Salvador de vocês. O fim da lei é Cristo, a finalidade, o objetivo final. O destino final dela é a cruz, para vermos na cruz aquilo que ela não pôde fazer. Como diz o clássico, antigo hino, mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. É isso que é o fim da lei, viu? Não é fim de acabar, não. Tá? Agora, eu cumpro a lei do Senhor pelo Espírito que habita em mim. Mas aquilo que eu a transgrido, ainda nesta carne, a cruz me vale como perdão. Ok? Maravilhoso. Dá vontade de ficar aqui falando mais, não é? A verdade é que o plano de salvação de Deus não exclui a sua lei, pois ela veio para clarear a nossa condição pecaminosa e tornar evidente a necessidade de um Salvador e de uma graça divina. Eu acabei de falar disto. Diante da lei do Senhor, eu exclamo, como Paulo exclamou, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Gente, vamos parar aqui um pouquinho
Parece que Paulo, mais que ele, a própria palavra de Deus, né? Mas vamos dizer de Paulo, parece que Paulo está dizendo aqui, e está dizendo mesmo, tem algum que possa me livrar do peso da lei, da condenação da lei? E ele então responde, nós respondemos com ele, mas debaixo da graça eu posso dizer, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aí está uma coisa rica, uma coisa linda, né? Quem me livrará do corpo desta morte? A lei clareou meu pecado, quem? Aí aparece o teu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus. É uma coisa linda, é de Deus a junção, a harmonia entre a lei e Cristo. Ó, outra coisa, cuidado, Paulo fala assim, e autores falam da insuficiência da lei, fala de mandamentos, né, fracos e pobres quando quer mostrar que não são suficientes para salvar. Mas não despreze a lei. Eu tenho visto crentes que desprezam a lei do Senhor, desprezam, porque não somos salvos por ela. Mas a lei do Senhor, o Salmo 19 diz, é perfeita e restaura a alma. Volta ao Salmo 1, diz que a lei do Senhor, nós meditamos nela de dia e de noite, porque ela deixou de ser, desculpe a expressão bem forte, aquele fantasma para nós, porque achamos o Senhor Jesus Cristo. É uma coisa muito linda, viu, gente? Não pense que o pastor Onéas é, no sentido da lei, legalista, que se acha salvo pela lei. Ninguém é salvo pela lei, nem mesmo o pastor Onéas, não? Eles cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Olha que coisa linda. Numa alusão à lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma, e a graça do Senhor, que é maravilhosa para os seus resgatados. Eu falei para você que a lei opera juntamente com a graça com a lei, e as duas se completam em meu favor para a minha salvação. Grandes e maravilhosas, veja bem, e a graça do Senhor que é maravilhosa para os seus resgatados. Por isso, eles diziam no seu cântico, eles cantavam o cântico de Moisés e do Cordeiro e diziam, grandes e maravilhosas são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Os caminhos de Deus para a nossa redenção começaram pela lei, que, como dissemos, tornou clara a nossa necessidade de algo que não tínhamos. Mas esses caminhos justos e verdadeiros chegaram à graça maravilhosa, mais abundante que o nosso pecado. E essas são as grandes obras de Deus. Aleluia. Isso que a gente está vendo aqui é a água, agora de modo espiritual, que estava lá no mar de vidro, na bacia, na pia, é a parte da água, mas daqui a pouco a gente vai ver a parte da garrafa, da pia, o bronze. Para nós, a água que lava, que purifica. Gente, isso é muito grande, eu espero que vocês estejam entendendo. Aqui está. Olha bem, olhando esta figura, podemos já entender o que veremos neste capítulo. Purificação para os escolhidos, água. Mas, por outro lado, juízo, duro juízo para os seguidores do anticristo. É o que vamos ver, como o bronze, porque bronze na Bíblia é símbolo de juízo. Aí está. E é bonito vermos que toda a Bíblia é uma só, toda a palavra de Deus. Uma figura do Velho Testamento, da lei mosaica. Veja bem, a gente diz lei de Moisés, tudo bem. A lei de Deus, que vem lá de trás, agora serve no Apocalipse para falar a corações. Daí a gente entende que a lei do Senhor não morreu, mas que ela ganha um verdadeiro sentido em nós e já estamos livres da sua condenação. E podemos meditar nela de dia e de noite. Vamos aos versos 5 a 8. Vamos ler na palavra de Deus, diz assim:
E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com o fumo, ou a fumaça, da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Aí está. Vamos lá, destacamos algumas frases, algumas expressões. Vamos começar por esta. 7 anjos, 7 taças. Uma coisa, tem um provérbiozinho popular entre nós homens que diz que nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Nós vimos ainda há pouco, dentro desse provérbio, as flores. Agora nós vamos ver os espinhos, ok? Vamos lá. Diz o texto que um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as taças com as pragas. Como vimos no início do livro, os 4 seres viventes são semelhantes aos querubins mencionados em Ezequiel. E são figura dos 4 evangelhos, ou de um modo abrangente, da palavra de Deus. Aqui vemos que um desses 4 seres viventes entrega as taças aos 7 anjos. Isso pode significar que os 4 evangelhos, ou a palavra de Deus, que traz boas notícias, também traz uma palavra de juízo aos que a rejeitam. Isso é tão real que o Senhor Jesus disse que quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Eu até lamento não ter posto palavra aqui com o P maiúsculo, mas veja, a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Sabemos que tudo que sobrevirá ao mundo está na palavra. As pragas literalmente virão, como veremos a seguir, mas esses juízos estão na palavra. Por isso que é um dos 4 seres viventes que entrega, olha, a parte da palavra de Deus que mais se relaciona com a alma humana, na sua responsabilidade, os seus atos. Eu não estou dizendo que ela é a única, mas é a que mais diretamente se relaciona, são os evangelhos, porque é a boa notícia de Deus para a salvação do homem, para a transformação do homem, para evitar o juízo. Mas se ele não quer o evangelho, então juízo para ele. Essa é a realidade divina, vinda de Deus, não desse pastor de almas. Portanto, por isso é que um dos 4 seres viventes entrega aos anjos. É a palavra de Deus, e Jesus é a palavra que autoriza os anjos a saírem no momento certo para derramarem as 7 taças sobre a terra. Gente, isso é muito grande. Vamos lá, destaquei mais. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Notemos bem isto. Os redimidos de Deus proclamam a glória do Senhor e a sua justiça. Em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 pragas vestidos de linho puro. Linho é símbolo de justiça. Na Bíblia, linho, esse tipo de tecido, é símbolo de justiça. Eles saem do templo para agirem na terra, derramando essas 7 taças, vestidos de linho puro. Isto mostra a justiça que farão na terra. Aí está. Isso mostra a justiça de Deus em perfeita harmonia com os seus santos e o seu templo, isto é, o seu trono. Quanto aos seres viventes, isto mostra que os juízos de Deus saem a contar da sua palavra. Nós falamos isto, coisa, gente, tão maravilhosa quanto tão terrível. Maravilhosa para os justificados de Deus, para os santos de Deus, para os participantes da natureza divina, mas terrível para aqueles que rejeitam a sua palavra.
o fumo da glória de Deus, ou a fumaça. Isso nos lembra quando Salomão orou consagrando o templo ao Senhor, lá atrás. A glória do Senhor encheu o templo de tal modo que não podiam entrar ali. A Bíblia explica a Bíblia. Nunca esqueça essa expressão. Eu falo por justiça que eu atentei muito para essa expressão. A Bíblia explica a Bíblia através do saudoso bispo Roberto Macalister, da Igreja de Nova Vida, um apóstolo de Deus no Brasil. Agora vem o juízo das 7 taças, terrível juízo. A glória do grande Deus do céu, os juízos do mesmo Deus Altíssimo na terra. Parece claro que essa glória, ao descer à terra, se transforma em juízo terrível. Sempre nos juízos de Deus, a sua glória está presente. Deus manifesta a sua glória, seja através da graça, do favor, do amor aos seus escolhidos, como dos seus juízos sobre aqueles que resistem à sua palavra. Ok? Vamos lá. Em nossa próxima aula, nós vamos entrar no capítulo 16, onde veremos o derramamento das 7 taças sobre a terra. Depois dos 7 selos e das 7 trombetas, o trinômio dos flagelos divinos sobre a terra e o governo do anticristo se cumprirão. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver o derramamento dessas taças. Se você caminhou até aqui no estudo do livro do Apocalipse comigo, não perca a nossa próxima aula e tudo mais que ainda veremos. Eu, Pastor Onéias, estou mesmo esperando você. Nós vamos continuando na graça de Deus. Se Jesus não voltar antes, nós vamos terminar os 22 capítulos do Apocalipse e vamos terminar com aquela expressão gloriosíssima: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diante de tudo que nós teremos visto aqui, nós vamos dizer: Jesus, vem logo. E eu quero dizer uma coisa a você, nossa aula foi um pouco menor hoje. Eu quero dizer uma coisa a você, que será o arrebatamento da igreja que propiciará, que fará a abertura de todo esse drama que nós estamos vendo. A igreja arrebatada, desespero total, surge o homem do engano, engana a terra, coloca uma falsa esperança. Eles um dia voltarão aqui à terra, trazendo conhecimentos, a cultura de uma sociedade. Eu creio nisso, para mim isso é profético. Super evoluída, muito mais que nós. Então seus filhos, seus queridos, e esses que resistiam à implantação desse novo tempo, essa nova era do mundo, eles voltarão nos trazendo essa nova cultura e o mundo será diferente. Nunca seremos mais, a humanidade nunca será mais igual. Enganarão a terra, mas esse homem revelará a sua face. A grande tribulação se instalará. O tempo de sofrimento que nunca houve igual. E é isso que nós estamos vendo. Os eventos e veremos as 7 taças. E os homens desmaiarão de pavor. Será algo terrível. As 7 taças se parecem com as 7 trombetas, mas elas vão atingir um outro segmento da terra. Até que o Senhor Jesus Cristo vai voltar ao fim desses 7 anos da grande tribulação, derrotar esse homem e, veja, instalar na terra o juízo dos bodes e das ovelhas, para também eliminar aqueles que fizeram pacto com a besta nesses 7 anos agora terminados. E ele então instala lá o seu reino de 1000 anos de paz na terra, o reino modelo. Eu acredito assim, ele vai mostrar uma coisa, ele vai mostrar algo assim: olha, eu vou mostrar a vocês como seria a terra, como seria a vida de vocês, se Adão não tivesse pecado, se não houvesse o caminho do pecado. 1000 anos de paz é o milênio sabático, o 7º milênio. E depois, corrupção novamente, especialmente para aqueles que nasceram no milênio, porque haverá nascimento. E então, a rebelião final de Satanás contra ele, Jesus, a derrota de Satanás, seu lançamento no lago de fogo e enxofre e o juízo final. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no finalzinho dessa aula, o juízo final
não será o final de tudo para nós. Aí o Senhor criará, destruirá essa terra. Ecologistas que estão tentando salvar a terra, para se salvarem a si mesmos, a humanidade. Só existe salvação em Jesus. Essa terra já tem um decreto de morte. Ela será destruída pelo fogo. Os céus também se enrolarão como um tecido. E Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. E descerá sobre essa nova terra a sua eterna capital, a Nova Jerusalém. O novo, eterno e indestrutível, intocável Reino de Deus. A capital da nova terra, o Éden de Deus. Esse novo Éden. E ali nós viveremos na nova terra para todo sempre com Ele. Você tem essa esperança? Mantenha essa esperança. Ficando por aqui, Pastor Onéas, muito alegre por estar trazendo esta mensagem. Vamos continuando, vamos continuar. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.